Eu tô até constrangido. Todo aquele aparato do Gabriel Martins Agro ali, e eu tô aqui. Você tá na fazenda? Tô aqui com a minha Elon Musk só e... Mas a melhor luz é a natural, velho. Mas o que importa é a luz que tu tem dentro de ti. Chama a Mariana para nos ajudar. Eu tinha os incensos dela aqui. Não, é proibido drogas nesse programa. Só chimarrão e água. Não, cara. Vocês estão ligados que esse mês faz 5 anos, né? Que nós... Pois é, isso que eu queria te perguntar, porque minha cabeça não funciona mais, né? Sabe? Depois de um tempo já não... 5 anos. 5 anos. 5 anos. Por isso que eu convidei esse cara aí. 5 anos do nosso encontro no Salgado Filho? Não, né? Faz mais ali, né? Ali faz 5 anos e meio. Não. Faz 5 anos que a gente começou a... o programa. O primeiro episódio foi ao ar. Gravação lá no quartinho lá. No quartinho. Aí, né? Uma roda, né? Uma rodinha, assim, fizemos uma rodinha. Conseguimos espaço. Conseguimos espaço. Cara, mas a vida é essa, né? Que eu te falei esses dias, né? Foda, né? Isso se não, ninguém se mexe, continua tudo igual. Isso aí, igual. Tem que se mexer. E olha que tu te mexe, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Ô, japonês, tu faz a abertura e eu apresento o cara. Quando eu ir arrancar a apresentação, tu fica ligado aí que ele vai entrar. Tu fica ligado que vai entrar. Não gostei. Cuidado. Pode não sentir. Não gostei. Fica ligado. Achei estranho. Porque tu pode não perceber, entendeu? Mas... Não gostei muito, não. Achei meio invasivo, sabe? Fecha a porta aí, porque vai... Mas é pra eu começar já? É por telepatia, cara, vai. Acho que já vamos meter. E aí ele vai entrar? Fica tranquilo. Tá tudo dominado. Eu te botei em alguma fria essa semana? Essa semana não. Não, então. Semana tá tranquilo. Primeiro contato da semana. A primeira vez que a gente tá conversando da semana. Então vamos lá, deixa eu fazer a abertura aqui. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural que está completando 5 anos de existência, cara. E a gestão, como você bem sabe, é um tema muito importante para o avanço sustentável do negócio. E sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro, o Jonas e o Gabriel. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora, o seu tempo sempre vai passar com mais conteúdo. E aí é o seguinte, né? Eu fui pego de surpresa aí por essa dupla dinâmica e eu não sei quem que a gente vai entrevistar. Então, e aí, Jonas, tudo jóia? Como é que tá as coisas aí no Capão? Como é que é? Na fazenda, como se diz. Não, como é que é o nome da localidade? Deixa eu exercitar meu gauchês, tá? Hoje eu fui pra fora, eu tô no interior, então tô aqui é Capão do Meio. Município de São José do Norte. É isso que quer saber. Mas eu tô pra fora hoje, então se você escutar de galinha, ganso... Mas daí vai estar dentro do escopo. É aqui que o negócio acontece. É isso aí. Vai estar dentro do escopo. Agora há pouco mesmo eu escutei o afogar do ganso aí. Isso. Ó, o ganso é o bicho mais chato que tem aqui. Tem 3 e, infelizmente, ele é pato e acha que é cachorro, né? Você sabe que esse é o aparato mais tecnológico contra roubo, né? Mas assim, é contra tudo, né? Contra qualquer movimentação. Qualquer coisa que acontecer, eles vão reclamar. É o bicho mais chato. Mas então é isso aí, cara. Estamos completando 5 anos esse mês. Estamos em janeiro de 2025. Em janeiro de 2020 nós lançamos o primeiro episódio do Gestão Rural. Estávamos há pouco aqui nos bastidores ainda lembrando como é que foi e tal. E aí tive pensando e tal, conversando com o Jonas, porque nesse episódio a gente tinha que trazer alguém especial, né? E aí, como é um exalquiano também, o cara é engenheiro agrônomo, né? Formado pela Exalc,
foi analista de bovinocultura, gestor de projetos, gestor técnico no IMEA, o cara gestor de planejamento e novos projetos da Nutripura, superintendente do AgriHub, amigo do meu coração e do coração do Jonas, fundador do primeiro podcast agro do Brasil, Paulo Ozaki, vem pra cá agora como convidado no Gestão Rural Olha Podcast. Aí! Não, mas faltou então, coisa. Seja muito bem-vindo. Faltou. Um cara é um incentivador do esporte, da saúde. Vai caindo aos pedaços a cada momento, larga uma parte, mas... Me fez passar vergonha em Floripa, mas eu amo ele. Então, Paulo Ozaki... Só olhar as medalhas lá atrás, lá que o cara já... Como é que tu te sente, Paulo Ozaki, sendo convidado no Gestão Rural dentro do teu próprio podcast, cara? Olha, muito obrigado pelo convite aí, viu? Pra gente trocar essa ideia. Confesso que fui pego de surpresa, mas tamo aí. A gente se vira nos 30, né? E não é nos 30 centímetros. Não vai ser. Eu duvido muito. Mas é isso aí, cara. Eu e o Jonas, a gente tá com essa ideia já tem bastante tempo de te trazer aqui, porque tu é um ícone aí, né, cara, no mundo do podcast agro. Tu é um cara que tu saiu de lugar nenhum e chegou em porra nenhuma. Isso aí. Um cara estrogonoficamente sensível, né? Não, tu é um cara que tu começou lá atrás, lá fazendo uns episódios, a gente conversou bem no início, e tu é um cara que fez isso aqui acontecer também, entendeu? E o Gestão Rural, ele existe hoje por tua causa. Então, foi um gatilho que teve lá atrás, porque não é fácil, viu, galera? Gravar podcast parece, assim, um negócio, é massa, não sei o que e tal, mas, assim, não é fácil, né? A gente ter que correr atrás de gente para trazer aqui, a gente, né, exercitar isso aí, ter essa persistência, e enfim, é um negócio que todo mundo espera todo mês e tu tem que estar lá batendo ponto. Então, e o Paulo é o cara que faz a gente se mexer também aqui. Então, Paulo, já vou te agradecer por estar aqui como convidado. Foi uma sacanagem mesmo, ele não sabia, e eu disse que eu ia chamar e o cara ia entrar e tava ali já. E ele já disse e ele não ia nem perceber, não percebeu. O cara tava atrás será dele. Que o cara vai entrar? Mas, cara, vamos lá. Sacanagem. Vamos pro... Hoje quem vai conduzir o show aqui é eu e o Jonas, e tu Já vai estar no tava- picadeiro, pai. Ele já Vamos tava junto. bravo que não tinha roteiro, mas como que nós vamos fazer o troço sem roteiro? Não tem roteiro. Pra ti Né? não tem mesmo. Hoje Mas tu vai cadê provar o do teu cara? próprio veneno. E cadê o cara? Esse cara vai aparecer e só o que falta, nós temos mais coisa pra fazer. Então, Mas a tá gente aí. vai falar de coisas aqui que tu sabe e que tu pode dar a tua contribuição. Vamos lá. Bom, pra gente começar, então, essa resenha, né? Eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Eu não sei se em algum momento ela já foi contada aqui no Agro Acho que Resenha, não. com a riqueza de detalhes que ela vai ter agora. Conta aí a tua trajetória, tudo isso que eu falei e o que eu não falei aqui. Como é que tu chegou até o dia de hoje, cara? Conta pra nós aí um pouco da tua história, pro pessoal que acompanha o Agro Resenha, o Gestão Rural, o Raízes do Agro, enfim, todo mundo aí te conhecer um pouco melhor. Bom, legal, cara. Eu contei um pouco da história em alguns lugares aí, mas aqui no Gestão, de fato, nós nunca fizemos isso, né? Eu venho de uma família de produtores rurais aqui em Mato Grosso, né? Meu avô era pecuarista, meus tios logo mais pra frente começaram a plantar também ali na região onde eles tinham propriedade, ainda da família, né? Tá com a parte da família, mas da divisão lá a gente acabou não tendo mais assim a área lá, né? Então meus tios começaram a plantar nessa região de Guiratinga, né? 1900 e bolinha, um dos primeiros a plantar lavoura lá. Então eu convivi, né? Eu morava em Rondonópolis, então eu convivi muito assim com indo pra fazenda, né? Óbvio, criança, né? Moleque não se liga, mas aquilo ali foi muito importante pra mim, cara, porque ali eu teve coisas assim, sabe, que eu vivenciei com meus avós, que, por exemplo, me fez pensar naquele projeto que a gente tá fazendo lá, que é o Brasil que Produz, sabe? Então eu lembro até hoje, acho que até contei essa história num dos episódios lá, lembro até hoje que a gente tava num pé de ingá perto do curral, sabe?
E eu peguei a casinha do João de Barro, né? Eu e meu primo, achando que tava se abalando. Vamos mostrar ali. Fomos lá e mostramos pro meu avô, sabe? Meu avô deu um esculacho na gente, assim, mas homérico. Meu avô era bem linha dura, né, cara? Então, e ele falou assim, como que você se sentiria se você chegasse em casa e sua casa não tivesse lá? Então, assim, cara, são coisas que que eu fui vivenciando ali na minha infância, adolescência, que de alguma maneira meio que moldou, né, assim, a minha visão. E óbvio que eu não morava na fazenda, né, cara? Eu morava na cidade. Meus pais não tinham nenhuma ligação, assim, direta, a não ser o meu avô. Minha mãe foi funcionária pública, meu pai trabalhou no ramo de telecomunicações, então, assim, não tinha nada diretamente com o agro, né? Tanto que eu não era nem a minha primeira opção, a agronomia. A primeira vez que eu prestei vestibular, acho que eu devo ter prestado eu lembro que eu prestei para administração, direito. O ano que eu fiz mesmo assim, eu passei para publicidade e propaganda aqui na Federal de Mato Grosso. Já tava no... Só que... E aí meu pai foi bastante perspicaz, assim, naquela época, sabe? Primeiro que ele olhou assim, como é que é? A parte de comunicação e tal, né? Ele falou assim, por que você não vai para São Paulo e faz pelo menos um ano de cursinho? Se for isso mesmo que você quer, aí você faz, né? Ele não queria falar que ele não queria que eu fizesse, entendeu? Mas ele me deu uma outra oportunidade, abriu uma outra oportunidade, assim, uma outra opção, né? Do que fazer naquela época. Eu com 17 anos, falei, vou morar em São Paulo, meu irmão morava em São Paulo naquela época. Falei, bora, né? Não vou perder nada, né? Um ano, você não perde nada, né? E aí, cara, ali que foi um negócio interessante, porque quando eu fui morar em São Paulo, foi a primeira vez que eu morei sozinho, né? Então você imagina, né? Você sair de Cuiabá, em 2003 que eu morava, e ir pra São Paulo foi uma mudança muito abrupta, né, cara? Então eu tive que me virar em São Paulo, assim, pegar ônibus, pegar metrô, não tinha essas facilidades, não tinha carro, não tinha essa porra nada, né, cara? Então, assim, eu e meu irmão ali controlando as coisas e tentando fazer acontecer. E aí, nesse ano, que foi interessante, porque eu passei mais tempo sozinho, né? Então, comecei a refletir o que eu queria, pra onde que eu iria. E aí eu falei, poxa, a agronomia pode ser um negócio legal. Aí eu fui pesquisar, fui olhar o que tinha, né, de curso, onde tinha. E aí, naquele ano, 2004, eu prestei o vestibular para agronomia em todas as universidades que eu me propus a fazer, né? Então, prestei na Exalc, Unesp, Federal de Santa Catarina, enfim, uma série de Viçosa. Então, prestei em todas essas universidades. E aí, cara, eu tinha passado em Santa Catarina, acho que essa história eu nunca contei. Eu tinha passado em Santa Catarina, /2, eu ia fazer, no segundo semestre, ia começar a agronomia lá. Já tava na academia, falei assim, vou morar em Floripa, né, velho? Tem que ficar no shape, né, mano? E aí, pra minha surpresa, eu passei na Exalc. Passei de segunda chamada na Exalc na época. Então, lembro até hoje, 215. São 200 alunos, né? Que entra todo ano. Eu passei em 215. E aí, tipo assim, é 215, segunda chamada. Daqui 3 dias você tem que fazer a matrícula, né? Pra não perder a sua vaga, né? E lá vai eu. Lembro até hoje, cara. Isso aí foi a coisa mais foda, assim. Eu na rodoviária, na época eu não tinha esse negócio de andar de avião, né? Avião não era barato, essas coisas, né? Eu lembro que na rodoviária, assim, meus amigos tudo lá, né? Meus pais, assim, aquela choradeira. E eu lembro que eu saí de Cuiabá e fui chorando até quase Rondonópolis, assim, sabe? Tipo, aquela foi a ruptura mesmo do cordão umbilical ali, né? Não só dos meus pais, mas também das amizades que tinha aqui, né? E aí eu fui, cara, assim, eu falei, tô aqui, não tem outra coisa a fazer a não ser estudar pra caralho, né? E é óbvio que eu não fiz isso. Em seguida, a veia da comunicação já veio e... Então, assim, o primeiro semestre foi aquela angústia, né, de sair de um lugar igual Cuiabá, quente pra caramba, e eu pegar o ano mais frio dos últimos 50 anos em São Paulo, sabe? Então, assim, cara, nossa, o primeiro semestre foi, assim, muito ruim. Óbvio, eu fiz umas amizades ali no cursinho e tal, mas, regra geral, foi muito sofrido, sabe? Só que aí no segundo semestre eu falei assim, bicho, eu já vim pra cá, já tô aqui, bicho, eu vou estudar pra caralho. Aí eu lembro até hoje, eu montei assim, tinha uma escrivaninha, né? Aí eu montei na parede, na frente da escrivaninha, assim, coloquei minha escrivaninha de frente pra parede, que era pra eu não ter nenhum coisa visual passando perto de mim. Não coloquei perto da janela, não fiz nada. Eu coloquei na parede, aí coloquei todo o plano de estudo que eu tinha que fazer, assim, nos próximos 6 meses pra passar, né, cara? Num vestibular e tal. E, então, assim, passei daí na Exalc, aí eu fui pra Exalc em 2005.
E, cara, apesar de ter tido uma vida, assim, de alguma maneira ter no background alguma coisa relacionada ao agro, é tudo novo, né, cara? Porque daí eu nunca olhei aquilo ali de uma maneira técnica, né? Então, quando eu fui pra lá, eu tinha algumas coisas na cabeça, assim. Eu falei assim, cara, eu gosto de genética, eu acho que eu poderia trabalhar na genética. Eu gosto de pecuária, poderia trabalhar na pecuária. E por aí vai. Então, quando eu entrei, Churrasco, então. Exato. E aí, quando eu entrei, cara, aí eu vi um universo completamente diferente, assim, porque, sei lá, bebida à vontade. Tipo assim, os primeiros 3 meses da Exalc, você não paga nada. Você mora nas repúblicas, as repúblicas que a gente chama de estágio, você vai fazendo estágio em várias repúblicas, você vai comendo de graça, você vai dormindo de graça, e aí, meu amigo... Eu deitei e rolei nesses primeiros 3 meses aí. Engorda pra depois passar fome, no caso. Cara do céu, eu lembro que, porra, eu ia muita festa. E... Vender, né? Vender o lugar, né? Bom. Eu ia em muita festa, eu fazia muita ruaça e a hora que eu vi, o primeiro semestre já tinha passado, eu tomei pau de umas 3 matérias, sabe? Mas época, já tinha amizade. Já, não, isso aí tá tudo certo, né? O mundo já tava... Mas olha só como que é interessante, cara. Na época, hoje não existe isso, né, cara? Mas na época ainda existia o costume na Exalc de toda vez que um aluno reprovava em 2 ou mais matérias, a sessão de graduação mandava uma carta pros pais. Hoje não pode mais, vai constranger. Hoje não, constrange a pessoa. Mas na época podia. E aí meus pais receberam uma carta aqui, né, em Cuiabá. Nossa. E aí, bicho, mas você imagina, Imagina na o época... seu Paulo olhando essa carta, hein? Não, hoje meu pai... Não, ele não é nada. Vocês conheceram... Não, ele é linha dura, cara. Não, mas ele é linha dura, mas... Bom, fala, Paulo. Não, o meu pai hoje ele é tranquilo, cara, mas meu pai era muito forte. Eu conheci ele lá na fazenda, tu não conheceu ele lá na... Meu pai é linha dura, cara, meu pai é linha dura mesmo, assim. E aí ali eu lembro que foi a primeira vez que eu bati de frente, assim, sabe? Porque, não sei, cara, cabeça de adolescente, né? Você tem 18 anos, mas você é adolescente ainda, né, cara? E aí eu lembro que, porra, eu sempre estudei bem, sempre tirei nota boa, nunca tive dificuldade na escola, né, cara? Mas ali eu me vi num ambiente que você pegar e colocar tudo isso e ter o equilíbrio é muito difícil, cara. Imagina, você ter que ir pra festa, tomar cerveja, no dia seguinte assistir aula, a gente ter que ir, não, mas é isso mesmo, é ter que ir. Nos primeiros meses ali tem que, né, tem que fazer. Não, tem que ir, o cara foi pra Exalc pra estudar, tem que ir. Não, mas é meio que obrigado mesmo, sabe? Tipo assim, bicho não tem muita vida, sabe? Então você é meio que obrigado mesmo, né, cara? E aí, eu percebi que não é que eu não era bom, não é que não era bom, não é que não era inteligente, mas assim, tinha gente muito mais inteligente que eu e muito mais compromissada do que eu, né? E aí eu lembro que meu pai veio assim com sangue no olho pra me derrotar, assim, né? Falei assim, pô, eu falei, cara, eu não sou o melhor, eu sou muito médio, e de fato eu sou médio mesmo, não sou um cara fora da curva. Então assim, cara, tem muita gente melhor do que eu. Você tem que entender que eu não sou o suprassumo. Eu sei que eu sou seu filho, mas eu não sou o suprassumo da inteligência, não, cara. Aqui é difícil, é foda, né? Então, quer dizer... E aí, cara, mas olha só que isso aí foi um marco, porque a partir daquele momento, meu pai nunca mais falou nada. Nunca mais falou um A, assim. Só perguntava, e aí, como é que tá? Tudo certo? E aí, porra, eu também criei a consciência. Eu sabia que não era porque eu era burro, sabe? Ou porque as outras pessoas eram melhores do que eu. Eu sabia que não havia esforço da minha parte. Comprometimento e tudo mais. Então, a partir do segundo semestre, é que assim, você perde 3 matérias no primeiro semestre, você atrasa 1 ano de faculdade, entendeu? Porque essas 3 matérias, elas são todas pré-requisitos para outras. Então, assim, eu me formei em 6 anos e meio. Era para eu me formar em 6 anos. Eu me formei em 6 anos e meio porque eu decidi não formar em 6, porque houve uma oportunidade no CPE, que eu falei assim, cara, vou ficar 6 meses viajando no Brasil. Então, aí eu optei por fazer 6 meses, 6 meses a mais. Então, formei em 6 anos e meio, né? Mas ali dentro da faculdade, cara, a primeira coisa assim que me veio à cabeça foi trabalhar com pecuária, né? Eu fiz algumas matérias na genética, vi que era chato pra cacete, e aí eu fui pra pecuária. E aí tinha a fazenda da escola, então comecei ajudando no experimento de uma mestranda, a Rafaela Carareto, a Sacudida. Até hoje a gente troca mensagem, assim, foi bem legal aquele processo. Aí eu prestei um processo seletivo do grupo
pro capim que tem lá e não deu muito certo, eu me machuquei lá, quase cortei meu dedo fora lá com um podão, né? E aí eu entrei no CPZ, que é um outro grupo de estágio voltado para pecuária. E aí eu mergulhei no negócio, cara. Eu comecei a trabalhar especificamente com pecuária de leite, né? Então eu vivi esse negócio. Eu morava lá, e não tinha familiar perto, né, cara? Então eu trabalhava todos os fins de semana. A gente só tinha direito à folga um fim de semana. E a gente tinha que ir para a fazenda da escola todos os dias antes da aula para fazer toda a rotina de bezerreiro, ordenha, manejo de pasto e tal. Então isso tudo antes da primeira aula, né? Que começava às 8, então 6 horas a gente tinha que subir para a fazenda e fazer toda a rotina da fazenda da escola. E aí nas férias, uma coisa que era importante para nós lá era fazer estágio fora, né? Então eu fiz estágio em Andradina, num projeto da DPA que tinha na época, né? Um projeto da Nestlé, né? A DPA, que ela tinha com uma turma lá do como é que é? De assentamento, né? Tem um assentamento, tem vários produtores de leite lá, e aí a DPA pagava um técnico, que era um ex-CPZista, para ele dar assessoria para essa turma. E aí eu fui fazer estágio com ele lá, eu e o Makoto, na época, o Poste, a gente foi junto. Aí eu fiz outro estágio depois, numa fazendinha, a menor fazenda que eu já trabalhei até hoje, uma fazenda de 1,2 hectares, lá em Guaratinguetá, não, Jacareí, ali no Vale do Paraíba, né? Então eu trabalhei lá, o seu Zé, Dona Glória, puta, foi uma baita de uma experiência, né? Porque eles eram assistidos pelo programa Balde Cheio, da Embrapa. E eles eram meio que a referência no Brasil, porque eles tinham 1,2 hectares e na época que eu tava lá, eles tiravam 150 litros de leite por dia, com 10 vacas, sabe? E aí tinha todo um manejo de pasto, né? De rotacionado. Lembro que os piquetes eram piquetes de 150 metros quadrados, tipo 10 por 15, tá ligado? Se a gente vai nas fazendas, tem piquete de 10 hectares, né? 15 hectares ali. Era 1,5 hectare, tinha cana, tinha pasto. E ali eu aprendi bastante também. E aí, já no segundo ano de CPZ, eu fui fazer estágio numa fazenda em São Pedro. Uma fazenda grande, né? A fazenda que produzia na época 5 mil litros de leite por dia, assim. Era uma fazenda bem ajeitada, assim. Só gado holandês, PO e tal. E aí eu fiz estágio lá numas férias. E aí quando você vai pro segundo ano do CPZ, você tem a possibilidade de, ao invés de trabalhar na fazenda da escola aos fins de semana, você trabalhar numa fazenda, né, de fora. E aí eu peguei e comecei a trabalhar nessa fazenda. Então eu trabalhava todos os finais de semana nessa fazenda. Trabalhava por 1 ano praticamente. E aí, cara, uma coisa interessante dentro desse processo, porque lá na fazenda da escola, como é uma fazenda, né, modelo, a gente, além de fazer a parte técnica, a gente fazia toda a parte de dados, de informações, né? Então a gente tinha a roda do leite lá, a gente sabia que aquela vaca tinha sido inseminada tal dia, então se ela foi inseminada ali e ela não deu cio, depois a gente sabia que ela ia parir em determinada época, né? E a gente tinha ficha de todas as vacas, o histórico, tipo assim, quanto que aquela vaca produziu naquele mês, filho de quem que ela é, então assim, tinha tudo ali, era tudo na ficha, né? Só que assim, a gente passava essas informações lá pra parte era uma planilha na época e tal, e aí eu comecei a me interessar pela parte de gestão, sabe, cara? Faz o que com essas coisas? Faz o que com essas informações? Aí eu lembro que eu tinha um professor muito legal na época, inclusive eu já trouxe ele no Agro Resenha, que é o Marco Penati, né? O Coelho, que ele me ajudava muito, que ele é um cara de dados, de informação, né? E aí ele falava, tá vendo isso aqui? Diminuiu a produção. Mas sabe o que aconteceu? Nesse dia aqui anterior, vocês erraram aqui, ó. Vocês não deixaram a água aberta pros animais beberem, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então ele mostrava as informações e tomava ações, né, em cima daquilo ali. Eu achei aquilo ali muito massa. E aí, já no final do meu ciclo lá no CPZ, início de 2009, surgiu uma oportunidade para trabalhar no CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que tem ali na Exalc, né, onde faz o indicador do boi e tal. E tinha uma equipe de leite. E aí tinha um cara lá, o Beduski, que ele gostou do meu perfil, né, porque eu era um cara técnico e tal, para ir trabalhar lá. E aí foi uma outra curva de aprendizado, assim. Eu gostava de mexer com planilha,
Mas lá eu tinha que fazer muita planilha, tinha que escrever. Eu não escrevia. Então eu lembro que até o primeiro texto que eu tive que escrever pro Boletim do Leite, cara, eu demorei, sei lá, um dia inteiro. Ainda tomei uma catracada, sabe? E aí eu comecei a desenvolver outras habilidades, né, cara? Análise, comecei a desenvolver habilidades de escrita, né? Eu tinha que dar muita entrevista de mercado, tipo, canal rural não, na época, notícias agrícolas, essa turma toda, né? Então eu acabei, gostando dessa questão de gerar conteúdo. Na época eu não era isso, né? Na época eu tava trabalhando, mas no fim do dia eu era um gerador de conteúdo, né, cara? Eu escrevia, dava entrevista, né? Eu me comunicava já, né? E, bom, cara, e aí eu, sei lá, comecei a fazer um mestrado também em São Carlos, na época, em engenharia de produção. Tava tudo indo muito bem, e aí eu, peguei um projeto inteiro de custo de produção, então eu visitei todas as bacias, as principais bacias leiteiras de 17 estados do Brasil, né? Então eu fui todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste, todos os estados do Centro-Oeste, a maioria do Nordeste e Norte também, né? Pará e Rondônia. Então assim, cara, eu viajei demais, conheci as principais bacias leiteiras do Brasil inteiro, e a minha principal coisa assim que eu aprendi em todos esses lugares que eu fui é que o produtor de leite não tinha nenhum sistema de gestão, sabe? Era tudo, assim, eles ganhavam dinheiro, né? Você tem histórias e histórias aí de gente que produz leite, ganha dinheiro e forma filho e faz o escambau. Só que assim, cara, não tinha nenhum nível de gestão. O único lugar que eu fui e que eu falei assim, aqui é diferente, foi Castro, no Paraná. Mas de resto, o Brasil inteiro, cara, não tem, assim, até as piadinhas lá do Rio Grande do Sul e do Nordeste eram as mesmas dos produtores rurais na hora que a gente fazia as perguntas, sabe, cara? E aí eu, conversando com os outros projetos também, porque eu fazia os custos de produção de leite, tinha os custos de produção de pecuária de corte, tinha os de grãos, enfim, tinha um monte. Eu me relacionava com os... Eu era que dava mais incomodação, porque cada vaca é uma vaca, meu Deus do céu. E não é, cara. Aí eu descobri... detalhe. E sabe o que eu descobri, Jonas? Que não era uma particularidade da pecuária de leite. A pecuária de leite era mais, mas não era uma particularidade dela. Quando você pega a pecuária de corte, é assim. Grãos, a gente acha que não, mas se a gente pega aquele produtor médio na época, né, o cara não tem nada, os cara. Estudos hoje já... Entendeu? A gente fala toda hora aqui. Então ali eu entendi que aí era uma área que, era muito interessante, sabe? De trabalhar, porque faltava gente pra fazer análise, né? Tanto que na época, eu fazia apresentação lá na CNA, sabe? Dos projetos e tal. E aí, cara, eu já tava meio de saco cheio, tava fazendo mestrado em engenharia de produção. Eu falei, me surgiu uma oportunidade. O Coelho, né? O Marco Penati chegou pra mim e falou assim, tem uma oportunidade aqui pra você ir trabalhar lá no Pará. Eu falei, tá. Eu já tava meio assim, né? Na época era um salário bom, assim, não era um salário... Você imagina, em 2013... Não tem trabalho suficiente na minha vida ainda. Então, 2013, cara, eu tinha 26, 27 anos, alguma coisa assim. E aí, cara, eu topei o desafio. Era pra ganhar um salário bom pra caramba, não ia gastar com nada lá, ia morar na fazenda e tal. Eu falei, vou lá fazer um pezinho de meia. E aí, por coincidências da vida, foi exatamente no Pará que eu conheci. Eu fiquei um período super curto no Pará, fiquei 6 meses no Pará só. Praticamente finalizei uma safra lá. Percebi que trabalhar no campo não é a minha praia, né? Não foi bem ali que eu percebi, mas ali eu tive um indício, né? De que trabalhar no campo não era a minha praia. Quase arrancou o dedo lá no início, lá já foi, já. Não, eu era bom pra trabalhar. Sabe? Eu não gostava. Não, eu não tinha preguiça não, cara. Eu trabalhava pra caralho. Só que, cara, é diferente quando você tem o seu negócio e o outro negócio, né? Você tem que cuidar do negócio de outras pessoas. E aí, cara, eu conheci o Fernando, o Dindim, lá no Pará. Ele era consultor da fazenda. E ele, você escuta, ele é um propagador de podcasts no agro, assim, né? E ele falou assim, você ouve podcast? E na época eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, né? Eu falei, não, que diabo esse negócio aí? Pode o quê, né? Eu sempre brinco do pode o quê. Todo mundo falava isso quando eu falava, você ouve podcast? Pode o quê? E aí, cara, foi ali eu descobri um mundo novo, porque na fazenda na época, a internet era bem ruim, só tinha parabólica, né? Então a gente assistia Globo, né, cara? Da parabólica, né? E aí eu vi uma oportunidade ali de você consumir um conteúdo de maneira diferente,
Eu, na fazenda, deixava o celular baixando os episódios de dia na sede e à noite à noite no dormitório eu ouvia, né, cara? Eu comecei ouvindo Nerdcast, né? Essas coisas assim. E aí gostei, cara. Aí eu saí do Pará, aí eu falei, eu vou testar outra abordagem. Aí eu fui trabalhar numa empresa de nutrição animal como pós-venda, né? Ali foi exatamente o lugar onde eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Tanto que eu fiquei na Nutripura na época. Nutripura. Eu fiquei na Nutripura 4 meses naquela época lá. Aí eu falei, porra, esse negócio não é pra mim mesmo. Tá claro que eu não sou um cara de campo. Tipo RTV, assim, tipo um... o pós-venda, né? É o técnico que vai atender a parte... Eu falei assim, cara, isso aqui não é pra mim mesmo, cara. Eu não tenho esse perfil, eu não gosto de viajar, não gosto de dormir fora, eu gosto de rotina. Não é pra mim, sabe? Eu não sou o Gabriel. Ele percebeu como é que eu sou, né? No final da viagem já tô, assim, nossa, chato, insuportável, né, cara? Então, assim... E aí, cara, eu descobri que não era pra mim. Aí eu voltei pro que eu sabia fazer. Fui pro IMEA, na época. O IMEA é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é praticamente uma cópia do CPEA, mas focado em Mato Grosso, né? Aí ali eu deslanchei, cara. Eu comecei como analista de pecuária, aí depois virei gestor de projetos, virei gestor técnico do Instituto. Não, e aí tem uma história aí, né? Em 2016, mais ou menos, aconteceu em Cuiabá o primeiro Startup Weekend de Cuiabá. E assim, a gente havia um movimento dentro da federação, do IMEA, de entender o que era inovação, sabe? E aí, óbvio, quando você vai buscar essas coisas, você entra nessas searas. E aí foi ter o primeiro Startup Weekend de Cuiabá na época, e o IMEA foi patrocinador. E aí existia a possibilidade de quem fosse do IMEA participar do Startup Weekend. Eu falei, eu vou nessa porra aí, não sei o que é. Lá que eu fui saber que era uma jornada de 70 horas, sei lá, 48 horas, que você criava um negócio do zero, e aí fazia um pitch no final. Foi ali a primeira vez que eu entendi. Tipo um hacka, né? Um Startup Weekend, mas é quase um ideathon, né? Você cria uma ideia ali e faz acontecer, aí tem as pesquisas de campo, não sei o quê, papapá. E aí, cara, eu percebi ali, eu falei assim, putz, eu poderia fazer muito mais do que eu faço hoje, né? Porque eu fui criado para ser funcionário. E quando a gente faz faculdade, a gente é criado para ser, né? A gente é ensinado a ser funcionário. Nunca tinha me passado pela cabeça de empreender. Não estava no escopo da minha vida, sabe? E aquele dia, eu lembro que a gente criou uma ideia que era... A ideia é boa, tá? Não sei por que não foi criada ainda hoje alguma coisa desse tipo. A gente tem o Mercado do Porto aqui em Cuiabá. Eu falei assim, e se a gente fosse uma plataforma para pegar os produtos do Mercado do Porto e aí dentro de um aplicativo, a gente colocar as bancas de todos os carinhas lá e aí a gente fazer essa venda pela internet, sabe? Tipo assim, não é uma ideia ruim. Até hoje eu acho que é uma ideia boa, porque você fortalece os mercados do Porto e muitas vezes as pessoas que não vão lá ou que vão e já conhecem a banca da fulana de tal, eles já querem e pedem de lá. E a gente faria todo esse processo de delivery. Eu lembro que a gente tirou isso aí, fez essa ideia, tirou isso aí do papel e a gente fez uma venda. Foi legal. Em 48 horas nós conseguimos fazer uma venda. Nós não ganhamos lá o Startup Weekend, mas ali eu percebi, se você focar em fazer alguma coisa e pensar alguma coisa, você consegue, sabe? Foi ali que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Eu fiquei pensando o que eu ia fazer e tal. Tanto que o Agro Resenha, ele surgiu numa ideia de ser um canal de YouTube. Falei, cara, e se eu fizesse um canal de YouTube? Eu tentei fazer uma gravação lá, vídeo não era pra mim na época. Falei, não, vídeo não é pra mim, não. Aí um dia eu tava escutando o Geração de Valor, um podcast lá do Flávio Augusto, né? E aí, papo vem, papo vai, e aí ele falou assim, às vezes o negócio que você tá buscando tá na sua cara e você não tá vendo. Eu falei, podcast. Deixa eu buscar aqui, eu já escutava podcast há anos, né? Deixa eu buscar aqui. Aí eu busquei e não tinha nenhum podcast de agro ainda. Falei, cara, eu vou tirar esse negócio do papel. Isso era julho, mais ou menos, ou agosto. E aí eu segui a metodologia do Startup Weekend. Eu fui, criei um formulário, mandei pra um monte de gente. Eu tenho essas respostas até hoje. Você conhece podcast? Já ouve podcast? Eu lembro que na época a maioria nunca tinha ouvido falar de podcast, sabe? Mas eu falei, cara, eu vou investir nesse negócio aí. Tanto que aí
aí foi início de setembro de 2017 que eu lancei o primeiro episódio, né? Eu trabalhava no IMEA e fazia o podcast concomitantemente. Aí final de 2018, né? Já tinha mais de um ano de podcast, a gente já se conheceu nesse período, né? O Gabriel, pra quem não sabe, foi a primeira pessoa que eu não conhecia que me mandou uma mensagem falando que eu ouvi o podcast. Então, aí eu falei, cara, esse negócio aqui Gravei um áudio e mandei por e-mail. Por e-mail. Eu tenho até hoje esse e-mail. Eu não tinha o WhatsApp. Olha só, isso aí chega nas pessoas mesmo. Eu tenho esse e-mail até hoje. Lembro que eu te mostrei lá na viagem? Uhum. E eu falei, cara, esse negócio aqui é espetacular, velho. E aí eu comecei a investir. Aí de 2018 pra 2019 eu saí do IMEA, né? Voltei pra Nutripura, pra outro projeto lá. Uma das coisas que eles falaram que, assim, a minha experiência lá com o podcast, eles falaram, pô, isso aí é um negócio legal, um cara que conversa com as pessoas e tal, pra ele vir gerenciar um projeto que eles tinham lá, que era o Projeto Canivete, né? E aí, cara, 19 eu trabalhei, continuei trabalhando na Nutripura e fazendo os podcasts. E aí, final de 2019, surgiu o primeiro projeto, assim, pago, que eu falei, cara, eu lembro que eu cobrei barato, assim, né, na época, e os caras pagaram sem falar nada. Eu falei, e pra mim era muito dinheiro, né? Tem business aí. Falei, tem um negócio aqui. E aí, cara, começou a chegar muito. Antes mesmo da pandemia. Começou a chegar assim, ó. Ah, você faz projeto, sim, papapá. Eu falei, cara, isso aqui tem um negócio. E aí, quando virou 2020, vocês vieram, veio outra empresa também, Eu falei, cara, velho, vai dar certo. Eu tinha feito o planejamento assim, ó, vou fazer podcast. Se daqui 10 anos eu fizer um podcast por semana, em 10 anos eu tenho 500 episódios, né, cara? Alguma coisa vai acontecer, né? E aí, porra, começou 20 com alguns projetos e tal, pá, pandemia. Eu falei, puta, fudeu, né? Como é que vai ser esse negócio? No fim, foi bom, porque eu fiquei mais tempo em casa, começou a surgir mais projetos, porque na pandemia as empresas não podiam gastar com outras coisas. Feira e nada. Então tava sobrando dinheiro. Ainda é uma época que as commodities bombaram ainda, né? Então tava sobrando dinheiro nas multinacionais, cara. E aí eu comecei a fazer projeto atrás de projeto. Então, como eu tava mais em casa, eu conseguia gravar e ainda assim fazer as entregas, né? Que a gente precisava fazer. Só que aí, quando virou 2021, vocês sabem, né? Eu passei por um processo de emagrecimento de 2011 para 2012. Eu cheguei a pesar 130 quilos, aí com a corrida Parece que não, mas eu já parece que não. Aí eu cheguei a pesar 86 quilos, né, cara? E assim, a corrida nunca mais saiu da minha vida, assim. Eventualmente, eu corria mais ou menos. Mas naquele ano, de 20 para 21, com pandemia, com coisa e tal, cara, eu engordei demais, assim. Eu cheguei a pesar, acho que mais de 110 de novo, sabe? E aí, eu falei, isso aqui não tá certo. Aí um dia, cara, eu tava trabalhando no Nutripura, então quer dizer, horário comercial tinha que estar sempre ali fazendo as coisas, gravava de noite, a maior parte das minhas gravações eram à noite. E aí eu editava muitas vezes, às vezes o Senhorá, era uma época assim que eu tava nessa transição, aí eu joguei muita coisa pro Senhorá já, né? E aí, cara, um dia alguém falou assim, você tá vermelho, cara. Aí você não tá com pressão alta, não. E eu já tinha tido pressão alta, né, no passado. E aí um dia, cara, me deu uma loucura aqui. Me deu uma crise de ansiedade e tal. Fui na farmácia aqui, fui medir a pressão. Cheguei lá, a pressão tava normal. Falei, não, cara, mede esse negócio de novo aí, eu não tô bem, não. E falei, cara, procura um médico, porque você tá sofrendo alguma coisa. Então, assim, eu tava trabalhando 16, 17 horas por dia, né, cara? E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro, março de 21, eu tava com 3 propostas na mesa, né, com empresas grandes, de podcast que vocês conhecem, que é o da Stoller e o da Sumitomo Chemical, sabe? E aí eu falei assim, se virar esses dois, eu fico grande. Aí eu não vou conseguir tocar, né? Porque, você sabe, fazer episódio mensal, apesar de parecer muito tempo, não é muito tempo, né? Não é. Ainda mais pra empresa grande. Aí eu falei, se der certo, eu vou... E eu gostava do trabalho que eu fazia na Nutripura, sabe? Eu não queria sair. Só que não tinha como mais. Eu tava trabalhando muito e a minha saúde tava indo pro beleléu, né? E aí, deu certo esses 2 projetos. Aí em março, acho que foi março ou abril de 21, eu pedi demissão da Nutripura e fui tocar as operações do AgroResenha 100%. Aí a gente já tinha o Gestão Rural, aí eu consegui criar um modelo de receita recorrente pro podcast, produzindo podcasts, né? Então, eu tinha receita recorrente da SCAD. Quando eu saí da Nutripura, o meu chefe falou assim, eu quero patrocinar o AgroResenha. Então, eu peguei o
patrocínio de vocês, da Nutripura, entrou o Sumitomo, entrou o Stoller e eventualmente sempre aparecia Bayer, papapá, que vocês já viram vários episódios. E eu falei, bom, fiquei grande. Aí 21, eu resolvi mudar de vida, né? Assim, querer voltar a ser mais ativo, né? De esportes. E aí eu entrei de cabeça no empreendedorismo, né? Eu tive que queimar a ponte, né? Que, igual o Flávio Augusto fala, você queima a ponte ali e aí é você por você mesmo, né, cara? Aí você tem que vender. Foi a época que eu mais cresci, assim, cara. Porque aí eu já tinha uma filha, né? Que é a minha filha mais velha. Acho que 21. 18 foi quando a minha filha nasceu, dezembro de 18. Eu lembro que todos os meus filhos, eles tiveram coisa... Eu tenho 3, né? Que vocês sabem. O nascimento de um filho meu foi uma mudança drástica na minha vida. De 18 para 19, quando a Olivia nasceu, eu saí do IMEA e fui pra Nutripura. 21, quando o Bento nasceu, eu saí da Nutripura e fui pro AgroResenha 100%. E 23, quando o Caio nasceu, eu fui pro AgriHub e continuei com o podcast, né? Então, e aí, pô, fiquei ali 2 anos e pouco, né? 100% no AgroResenha e ano retrasado, né? Já estamos em 25. Surgiu a oportunidade de eu tocar o Hub de Inovação aqui em Mato Grosso, né? O Hub de Inovação Agro. E aí, pô, eu tinha tido já a experiência, né, de inovação nos Startup Weekend, quando eu tava no IMEA, o projeto do AgriHub, que era um projeto na época, eu que era o gestor de projetos lá, então eu já conhecia o AgriHub e aí eu falei, bom, eu acho que esse negócio aqui é uma oportunidade não só, né, para recuperar ali e fazer um trabalho legal no AgriHub, mas também de alavancar o AgroResenha, né? Porque no fim do dia, a gente sabe, quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente trabalha assim, as coisas vêm, né? E aí, tamo nessa, cara. E agora, 25, já vou fazer 2 anos de AgriHub, o podcast esse ano faz 8 anos, tem 8 anos de vida. Porra, tô feliz pra caramba, porque agora a gente conseguiu formar um time lá no AgriHub, aí eu consigo ter uma liberdade um pouco maior também até pra tocar os projetos, né? Igual a gente fez o Brasil que Produz, que já, né, no momento como esse já deve ter ido ao ar. Se não for, ele vai em breve. Então, assim, tô extremamente realizado. Corri minha primeira maratona no passado, né? Apesar de correr desde 2011. Esse ano já tô planejando correr mais 2 aí. Então, cara, só agradecer mesmo, porque foi uma jornada interessante, né? Não tive muitas dificuldades assim, mas sempre teve muito trabalho, cara. Sempre teve muita dedicação. Eu acho que, de alguma maneira, quando você faz as coisas bem feito, elas retornam, né? De alguma forma. Então, essa é um pouco da minha história. Porra, 50 minutos pra contar. Só eu falei. Foi, não. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Escutando, né, cara, eu te perguntei ali quando tu tava falando do Pará ali, com que idade tu tava, né, porque, tipo, com 19 eu fui pra São Paulo pra fazer cursinho, né, e aí tu falou, agora tu, perto do final, tu falou aí que de crescimento e tal, mas como tudo é importante, né, na trajetória da gente, assim, fazer essa revisão aí de vez em quando, né, de olhar tudo que aconteceu, né, porque, cara, não dá pra dizer, sei lá, talvez tu saiba, né, mas não dá pra dizer, assim, uma coisa que não teve importância, né, tudo teve importância, né. Não, cara. Porque até levar pau no primeiro semestre teve importância, sabe? Exatamente. De repente tem mais importância. É uns troços difíceis, né, cara? E eu digo assim, hoje eu vejo muito guru de internet falando que você tem que planejar a sua vida pros próximos 10 anos, sabe, cara? Eu falo assim, bicho, hoje, eu falo assim, cara, não tem como. Nada do que eu fiz foi planejado a ponto de eu saber que eu ia ser um podcaster em 2025, tá ligado? Mas todas aquelas experiências, né, as boas, as ruins e tal, assim, na minha vida, como na de vocês e de quem tá ouvindo a gente, todas as coisas elas são importantes pra formação, não somente do caráter, mas também das suas habilidades, né, cara? Assim, técnicas mesmo. Então, começar a escrever no CPEA, hoje me ajuda a escrever roteiro, né? Ter dado entrevista naquela época, eu falei, nossa, como a minha entrevista é uma bosta. Eu lembro que eu falava 500 né por minuto, sabe? Então você vai se ouvindo e vai melhorando. Depois que eu comecei a fazer podcast, então, eu tendi a ser menos prolixo e ser mais direto nas coisas, sabe, cara? Então, assim, tudo é experiência boa, cara. Tudo é experiência que agrega, né? Boa não, tem experiência que é ruim, mas são todas experiências
competências que agregam. Mas eu acho que é isso aí, é ter noção de que agrega, que é o que interessa, né? Assim, a pessoa poder, assim, saber que sempre que o que ela está fazendo tem que dar um resultado, assim, pode ser bom, pode ser ruim, mas ela tem que olhar para o resultado, ela não pode se isolar do resultado, ela tem que olhar para aquilo ali e assim, cara, o que vai sair daqui? Aí tu falou até ali do começo do podcast como negócio, né? Bom, primeiro o AgroResenha não era um negócio, era um podcast e tal, né? E aí quando tu enxergou que isso podia ser um negócio, né? Que teve o primeiro projeto e tal, e aí tu começou a formatar, né? Projetos, né? Começou a partir daí tu começou a ter um olho para as empresas e sobre, cara, o que cada um pode, onde é que eu posso ajudar? É uma coisa assim. É isso aí. Exato. O Gabriel veio, né, com a AgroResenha e assim, a gente estava no momento do podcast ainda ser um troço novo, né, mas a gente estava muito nessa coisa de gerar conteúdo, de como é que a gente podia colocar conteúdo, né, e como que as pessoas podiam aproveitar isso e tal, e era uma época de viagem, né. Você falou, aí veio a pandemia, todo mundo ficou meio assim, cara, será que o podcast vai dar certo, né, porque, cara, tinha que viajar e tem que escutar vou escutar de novo, mesmo setlist de música, vou escutar a rádio do lugar, vou não sei o que, não, vou ter que ter um conteúdo aqui e tal, e era bem novo o negócio mesmo, por mais que a rádio já existisse há muito tempo, né, produzir um programa de áudio e ali era um negócio novo, era um negócio... A gente mesmo durante muito tempo, mesmo o Gabriel sendo metido como sempre foi, e tendo, cara, sabe, e ter acompanhado esse iniciozinho de podcast e consumir muito, a gente nunca teve muita, cara, vamos fazer por nossa conta, sabe? Vamos começar a fazer isso aí. E o AgroResenha foi, assim, a tua existência foi o que fez acontecer, o Gestão Rural. Eu nem me lembro muito bem como é que foi que aconteceu lá a largada, assim, mas a gente estava naquela que queria fazer alguma coisa, mas não tinha da onde, não sabia como, e pelo que tu falou agora aí, bom, foi numa hora que tu conseguiu enxergar também o AgroResenha como uma formação de valor nele, de conseguir ser um negócio, né? E você vê como é que é interessante, o Jonas. O projeto com a SCAD, na época, foi o que fez o AgroResenha ficar 0-0. Tipo assim, eu pagava, o senhorá com a minha grana, né? Assim, do meu salário. Eu pagava ele com o meu salário, né? Assim, hora que minha filha nasceu, hora que minha filha nasceu, eu falei assim, cara, eu não posso ficar editando podcast no final de semana, porque eu passava o sábado inteiro editando podcast pra publicar no domingo, né? Eu falei assim, não, eu vou comprar a hora de alguém pra ele fazer esse negócio pra mim. Só que aí, cara, quando você começa a fazer muito podcast, fica caro, né? Vocês sabem, é um trampo, né, cara? E aí eu lembro que o projeto com a SCAD, ele deixou 0-0 a edição, sabe? Eu falei, bom, agora eu vou respirar. Agora eu vou salvar ali uma grana por mês, porque entrou esse projeto aqui com a SCAD. Então a SCAD, cara, o Gestão Rural, ele foi muito importante. Assim, o início do podcast como negócio foi a SCAD que trouxe, né? Foi a SCAD que trouxe, assim, com o Gestão, né? Que nós estamos aqui e tal. E aí, cara, você vê como é que é interessante, né? Quando eu comecei a produzir e o Gabriel começou a ouvir e eu recebi um e-mail, aquilo ali pra mim foi um negócio, foi a coisa mais importante que deveria ter acontecido naquele dia. Porque eu ficava pensando assim, porra, esse negócio aqui, será que as pessoas estão ouvindo? Mas eu pensava assim, será que as pessoas estão ouvindo, cara? Será que, né, só os meus amigos que estão falando e tal? Aí quando eu recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia, eu falei, esse negócio pode impactar a gente. E a gente sabe muito bem que o Gestão Rural, ao longo desses 5 anos, ele impactou muitas pessoas. Tem algumas que a gente sabe e tem outras que nós não sabemos. Nem nunca vamos saber. E nem nunca vamos saber. Mas gente que deixou de de dar um passo porque ouviu algo aqui que, porra, podia ferrar com a vida dele lá. Gente que não ia fazer algo e começou a fazer. Gente que falou assim, cara, se eu não fizer isso, eu vou quebrar. E foi procurar vocês, ou foi procurar qualquer outro software de gestão. Então, assim, cara, hoje, a minha realização de fazer o Gestão Rural, assim como qualquer outro podcast, é justamente o fato de você levar um conteúdo que vai ser bom pra pessoa, sabe? Que vai fazer ela se movimentar. Eu lembro que eu tava lendo um livro sobre marketing de conteúdo, essas coisas, né? E ele falava que um bom marketing de conteúdo é aquele que gera uma ação. Então, você leva um conteúdo que é tão bom, que é tão revelador, que o cara toma uma ação. O cara fala assim, não, eu vou fazer isso. E foda-se com quem que eu vou fazer. Eu vou correr de atrás.
Então, eu acho que a gente faz isso bem pra caramba, especialmente no Gestão Rural, que eu acho que é o principal case de sucesso do AgroResenha, porque a gente tem uma missão muito clara. Então, em todos os podcasts que a gente vai fazer, que eu faço, a gente tem que colocar uma missão muito clara. Nossa missão é muito clara desde o início. É manter o pequeno e médio produtor no negócio. E aí a gente traz tudo que é de mais avançado que as grandes e os médios e os pequenos estão fazendo, pro cara se movimentar lá, né, velho? Então, assim, isso eu acho que é a realização do trabalho, eu acho que é principalmente essa, cara. Saber que a gente tá, de fato, impactando, né, pessoas e, por que não, mudando vidas, né? Mudando negócios. Então, acho que... Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Se daqui a pouco... Nós nunca vamos parar de fazer isso aqui. Se vocês falarem pra mim assim, eu não quero mais te pagar, foda-se, eu vou continuar fazendo, entendeu? Porque, cara, é outra pegada, é outro negócio, assim, é muito mais do que isso, sabe? E quando a gente tá em contato com as pessoas, a gente vê isso, né? Eu acho que tu muito mais do que nós, porque tu faz não só o Gestão Rural, mas tu faz outros tantos projetos, né? Mas eu já passei por episódios assim das pessoas agradecer, vir falar comigo, né, sobre o que a gente faz aqui. E esse episódio de hoje, ele é muito mais sobre isso, assim, né? Ele não é um episódio que está trazendo um conteúdo de gestão mesmo na veia, mas a tua história trouxe muita coisa ali. Não, mas de empreendedorismo de cara, né? A tua história trouxe muita coisa que as pessoas vão aproveitar. E assim, eu não te conheço. E de propósito também, né, cara? O que o Japa tá falando assim, da vida dele, propósito, eu acho que é uma toda outra vida. Coisa que a gente fala muito. E assim, como é que o cara descobre o propósito dele, né? Que é uma pressão hoje em dia, assim, cara, o que eu tô fazendo no mundo, afinal? O que eu vou fazer de bom? O que vai funcionar, né? Desse monte de coisa que eu faço, o que vai dar certo? E o Japa deu a trajetória dele ali até agora, e eu acho que tá muito, muito bonito ali de entender, assim, cara, que o propósito não é um negócio tipo, acordei hoje, vou fazer agronomia, tá? E meu negócio é agronomia. Nada a ver, sabe assim? Nada a ver, não é agronomia, mas assim, tudo isso formou deu condições dele de enxergar, encontrar o que era importante, o que ele tinha de importante para entregar para o mundo aí, cara. Assim, tu tá falando, desculpa ter te atravessado, que eu sempre atravesso, mas não podia deixar eu esquecer. A pessoa idosa tem mais dificuldade. Eu te respeito. Mas assim, como que falar sobre a trajetória do cara, assim, já, sabe, realmente é importante para quem tá escutando, que tá meio tentando entender o que vai fazer da vida, né? Ou se tá fazendo a coisa certa, ou se tá passando trabalho e tem sentido. E você vê que a origem, né, assim, recentemente, quando o podcast fez 3 anos, eu fiz uma entrevista com meus pais, né? E aí o Gabriel deu uma ótima ideia no ano passado de replicar esse episódio no final do ano, né? Porque, assim, final de ano, o pessoal já tá de férias e tal, meio cansadinho. Aí eu peguei e repliquei aquele episódio, e eu achei ótimo, cara, porque ali eu peguei, de fato, a essência do negócio de novo, entendeu? Sim, porque tu não fez o episódio, tu só escutou ele de novo. Eu só escutei, entendeu? Então, cara, foi massa, porque assim, cara, eu ouvia muita história do meu avô. Ouvia muita história, sabe? E eu acho que eu poderia ter ouvido mais. Mas isso, toda vida é essa. E meu avô foi um cara importante nesse processo. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém, é legal que ele saiba que aquilo ali vai ficar pra sempre, tá ligado? Outras pessoas vão poder ouvir aquilo ali e aquilo ali não vai morrer. Porque tem muita história legal, né, cara? No Brasil inteiro. A gente viu agora, rodou 6 propriedades só. Mas imagina, cara, se a gente roda 100, 200, tá ligado? Tem muita história que, assim, tem muita história que já morreu, né? Que já foi pro caixão, mas tem muita história ainda que dá pra trazer, né, cara? Eu acho que esse é um ponto. E o Jonas tocou num ponto que eu queria explorar rapidamente aqui, porque isso eu tenho visto que tem se tornado parte do teu propósito, assim, de como profissional ou como um cara que quer impactar aí o mundo, a tua volta e tal, que é a questão da inovação. Tu te encontrou nisso aí e a gente conversa bastante. Agora, durante essa viagem que a gente fez aí, eu vi que tu tá muito imerso nisso, tu tá entendendo como que as coisas estão acontecendo dentro disso aí. E aí, para colocar uma cerejinha no bolo aqui desse episódio, sim, dentro da fazenda lá, né, no setor primário lá, a inovação ela parece um negócio que tá lá no Japão
e a fazenda tá aqui. E a gente sabe que não é isso, né, cara? Não é isso, né? No primeiro episódio lá do Brasil que Produz, o Michael Cambry lá, ele deu um exemplo de inovação que, tipo, cara, surreal, sim, assim, cara, só. Sim. Então, assim, eu queria que tu só falasse um pouco sobre isso, assim, Japa. Como é que tu enxerga esse assunto e como e por que tu entende que o produtor pode inserir inovação dentro da fazenda, sabe? E como isso pode ajudar na gestão do negócio. Não só na gestão que a gente fala, sim, né, gestão financeira, a gestão do bagulho, sim. Sim, sim. Como cara, que a inovação... Cara, eu sei que é ampla essa porra dessa pergunta, sim, mas tu tenta... Daria outros 50 minutos, tá ligado? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma palestra, né, que fala exatamente isso. Porque, assim, uma coisa que eu percebo, cara, é que, assim, quem vai falar de inovação para produtor rural, cara, tem que ter uma abordagem diferente. Porque, assim, ó, existe uma máxima, e vocês já devem ter ouvido falar muito isso, que, o produtor é muito tradicionalista, ele não gosta muito de mudar e tal. E, cara, e não é bem assim, né? A gente sabe que, porra, tiveram grandes tecnologias que vieram e que mudaram a maneira da gente produzir. O que existe são pessoas que são mais aptas a arriscar e pessoas que são menos. E olha só que interessante, a maioria é menos apta para risco. Se a gente for olhar a curva S, né, que a gente chama lá, a mesma distribuição normal, né, que é aquela curva assim, cara, a minoria das pessoas são pessoas arrojadas e que faz e acontece. A maior parte das pessoas espera acontecer para ver se vai. Se for bom, ela vai. Se for ruim, ela não vai. Então, eu acho que esse é um ponto principal, né? E quando a gente fala de inovação, a gente sempre confunde inovação com tecnologia, né? Então, a inovação é quando a tecnologia muda. Essa é uma definição que, lendo, a gente percebe, né? Porque, assim, antigamente, a gente, para fazer rádio, a gente tinha que ir num estúdio, né? Tinha que ter uma antena de transmissão. O cara lá do outro lado tem que ter um rádio que capta aquele negócio e ele... Ligado naquela hora, né? O processo é esse. Hoje a gente faz um podcast, vocês estão cada um na sua casa, nós estamos usando a internet. Nós estamos fazendo alguma coisa diferente do que a rádio faz? Talvez, uma outra coisa. Mas só que a tecnologia mudou. Isso é uma inovação. Da mesma maneira que antigamente a gente arava a terra com junta de boi e arado de aiveca, e hoje a gente tem um trator que faz a gradagem pesada lá com uma grade, né? Então, assim, a tecnologia, ela vai mudando, e quando a tecnologia muda, ela é uma inovação. Ela pode ser disruptiva, muda completamente a maneira como eu faço as coisas, ou ela vai ser incremental. A grande maioria das inovações no agro, pelo menos, elas são incrementais, né? Então ela vai trazer aumento de produtividade ou vai salvar algum dinheiro em algum processo. Então, uma das coisas que nesses estudos dos últimos 1 ano e meio eu tenho percebido é que não dá para você pensar em inovação se você não tiver informação. Para você ter informação, você tem que levantar dados. Então, na minha visão, inovação está diretamente ligada à gestão. Porque se você não sabe que você gasta X para fazer tal operação e que seu vizinho gasta X menos 10 para fazer aquela mesma operação, cara, o que esse cara tá fazendo diferente? Ou que tecnologia ele tá utilizando que eu não tô? Se você não tem isso, você não dá o primeiro passo. E o produtor, ele é muito seguro. A maior parte deles, eles são muito seguros em fazer um investimento novo. Eu conversei uma vez com um cara lá no Paraná, que ele falou assim, cara, eu tô estudando esse negócio de drone tem 3 anos. O meu primeiro drone que eu comprei foi agora. Quer dizer, esse cara é um cara que não adota tecnologia? Não é, cara. Só que o cara é mais criterioso, ele sabe que não dá pra fazer gracinha, né, com o dinheiro dele. Então, assim, esse é meio que um recado pra quem é de empresa chegar num produtor e achar que ele tem que comprar sua solução porque sua solução é top. Não é bem assim que funcionam as coisas. O cara compra o que dá resultado, né, cara? Cara, entendeu? E pra dar resultado, ele tem que saber que deu o resultado. Esse é o grande lance. Então, assim, o que adianta eu ter uma plataforma de X lá que vai me ajudar a fazer tal coisa se eu não alimento a plataforma ou se eu não sei o quanto eu economizei em determinada operação? Não faz sentido. Então, na minha humilde visão,
eu vejo que a gestão, ela é parte fundamental para qualquer avanço em termos de inovação. Porque inovação, você vai buscar melhorar o que você faz hoje, né? Porque inovação é o conjunto de processos, né, que você faz para ter determinado produto, né? Processos, pessoas e tal, que vai produzir um produto. Então, se você melhora os processos, né, melhora essas questões, você, teoricamente, vai ter mais lucro, né? Esse é o grande lance. Aí tem uma série de desdobramentos aí, né? Eu falei, tem o cara que é o early adopter, né, que a gente gosta de falar, que é o adotante inicial de tecnologia. O cara que, independentemente do resultado do negócio, ele vai dar a mão pra você e vai falar, não, vamos fazer até dar certo. Esse cara é super difícil de encontrar. Vocês na Escadiago devem ter encontrado uns 10 na vida toda de vocês. Não sei se foi. Se for 10, né? Não, vamos fazer, não, deu errado. Não, vamos fazer aqui. Esse cara é o early adopter, né? Esse cara é difícil de encontrar. O problema é que as startups, elas querem vender pro cara que não é early adopter, uma coisa que não tá extremamente... Uma ideia de que um negócio que não tá pronto. Aí você fode com toda a tecnologia que você tenta implementar. Então o grande desafio é como você encontra os early adopters, dependendo da tecnologia que você quer implementar, porque se esse cara faz e dá certo, o vizinho acompanha. O desenvolvimento do milho híbrido foi exatamente assim, cara. Não muda nada. O desenvolvimento do plantio direto foi assim. A utilização de herbicida foi assim. O cara olhou pro vizinho e falou assim, nossa, o que você tá fazendo de diferente aí? A minha lavoura não tá desse jeito. A inveja move todo mundo, velho. O meu vizinho tá melhor. Eu preciso saber o que esse cara tá fazendo. Veio um produtor, um vendedor aqui que me vendeu um tal de milho híbrido aqui. Deixa eu ver como é que é. Pá, o cara comprou uma parte, fez em 13 anos lá nos Estados Unidos, lá, o milho híbrido já tava 100% usado na região, sabe? Então é assim, cara, não muda nada, sabe? A maneira como agora você tem que testar tecnologias com perfil de produtor que faz sentido. Mas assim, resumo da ópera, eu acho que é isso, cara. A inovação, ela vem a reboque, sabe? Da gestão. Ela é uma consequência, praticamente. Você melhora a gestão da sua fazenda, você vê onde estão os gargalos, onde estão os problemas, e aí você vai buscar por soluções para resolver aqueles problems. E aí é onde a tecnologia chega, né, cara? Eu acho que esse é o principal. O cara tem uma fazenda, né, e ele tem tu trouxe lá, né, da tua infância, né? Tira o ninho do passarinho do lugar, né, onde já se viu, e hoje a gente tem essa coisa brutal aí, né, dessa visão do produtor como o cara que destrói as coisas, né? Assim, tem essa narrativa, né? uma parte importante aí da nossa sociedade, né? Tem uma narrativa de que o cara quer destruir, né? E tu vê que a inovação, falando de inovação, é assim, por que tá avançando, né, a busca por soluções que não são baseadas em químico, né? Ou é biológico, ou é de manejo e tal. Por que isso está acontecendo, né? Por uma questão econômica, tem uma questão econômica também, mas também por essa questão, que tem muitos produtores que estão vendo essa situação que, assim, cara, a gente tem um limite para o uso dessas coisas aqui, a gente tem que... O que a gente pode fazer mais, então, para otimizar o que a gente está fazendo para que seja melhor ainda, né? Para que a gente consiga produzir e, além de conseguir produzir, ainda, né, usar menos defensivo, menos químico. Então, e a inovação. Quer dizer, controle de praga é uma inovação? Não, todo mundo tem que controlar praga, né, por exemplo, desde que começou a plantar, né? Tu plantou, o bichinho tá ali para comer, não tem? Sim. Só que como que tu controla isso? O jeito de fazer esse controle é que é a inovação. Mais preciso no controle também, né? De trabalhar. A inovação é quando tu, né, pelo que muda a tecnologia. Fazer e aquilo se torna mais fácil, mais rápido, mais barato, né? É isso aí. Mas você vê, esse exemplo do biológico que você deu aí, o Jonas, ele vai ser um dos exemplos, como eu dou do milho híbrido do sistema de plantio direto. Daqui uns 5, 10 anos, nós vamos olhar pro passado, aqui teve uma virada. Foi bem aqui que teve uma virada. Nós estamos vivendo isso aqui. Porque assim, eu conheci gente que usou biológico há uns 10 anos atrás e falou que era uma bosta. Sim, não deu certo. Que não dava certo, que não funcionava. Hoje, a gente foi lá, a gente visitou várias fazendas, né, Gabriel? O que os caras falam assim? Cara, esse negócio tá mudando. Mudou a maneira como eu faço as coisas aqui. Então, bicho, daqui 10 anos, nós vamos olhar pra esse período agora e vou falar assim, isso aqui foi uma revolução não sei o quê, sabe? Foi bem aqui que aconteceu a divisão. E o Brasil vai ser protagonista nisso aí. Porque nós somos os principais. Nós somos os principais nesse negócio. Porque, por exemplo, assim, a gente se fala de biológico
há décadas, cara. Assim, há décadas que se fala de biológicos. Mas hoje, com as tecnologias que a gente tem para produção, para isolamento... já foi produzido em cima disso, o que funciona, o que não funciona, controle... É isso, cara. É isso. Assim, ó, tem um livro muito legal que fala mais ou menos assim, ó, Outliers. Eu acho que é Outliers. Que é assim, ó, o Bill Gates só é o Bill Gates porque ele viveu numa época que tava nascendo... No dia, na hora, no timing exato. Se ele tivesse nascido meia hora depois ou meia hora antes, já não dava certo. É isso aí. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que existem maneiras de você fazer as coisas melhor, né, cara? E, assim, a época, ela é muito importante também. Porque, por exemplo, assim, o próprio plantio direto. Por que não avançou mais rápido? Porque na época não tinha máquina boa, não tinha o defensivo correto, né? Não tava tudo bem. Apesar de ter sido estudado, né, e tudo mais, faltava elementos ligados à tecnologia, né, as coisas que você precisa para aquele negócio ser bem feito, para ele dar certo. É a mesma coisa do biológico, né? Antigamente era mais difícil de isolar, era mais difícil de se identificar, papapá. Hoje já tem tecnologia que você isola, que você pode colocar aquele biológico junto com o químico que não vai dar problema, né? Então, assim, cara, é tecnologia. Mudou a tecnologia, mudou a maneira como você faz as coisas. E aí você tem uma inovação acontecendo. Né? E não é à toa que tem um monte de empresa de biológico aí, né, cara? Tem, como tu falou, se quiser conversar, tem assunto. Mas eu queria ter uma coisa que eu queria aproveitar, assim, toda essa tua experiência aí, desde lá do leite na Exalc, né, antes disso até, né, e, cara, toda essa tua trajetória te deu oportunidade de conhecer o Brasil todo, como tu falou, e todos os produtos, sim, o perfil de produtores de regiões diferentes em todo o Brasil, produtores de leite, de carne, de grãos, agricultura de grande escala, agricultura de pequena escala, e a gente está todo mês aqui falando de gestão, tu falou aí de números e da inovação ligada à gestão e tal. Desse tempo todo que tu caminhou aí, com toda essa gente que tu falou e com todas as entrevistas que tu fez, o que tu identifica, assim, como universal, assim, de desafio universal do produtor quando se fala de gestão, assim, de gestão financeira? Eu acho que vamos puxar para o nosso assunto, né, que fica mais fácil, né, da gestão financeira, da gestão do negócio dele ali, né, como um negócio, assim. Qual é o desafio que tu... Cara, se eu for pensar nesse tempo todo e nesse Brasil todo, tal coisa apareceu. Cara, você falou um negócio interessante. Eu tive a oportunidade de visitar o Brasil todo. E, pelo trabalho, eu tive a oportunidade de visitar muitos países também. Então, eu fui pra Argentina, fui pro Uruguai, fui pros Estados Unidos, fui pra França, fui pra China. Então, melhor vai ficar ainda, então. Eu conheci vários lugares, sabe? E o legal de ir a trabalho em missões técnicas é que, por exemplo, a maior parte desses países a gente foi com um grupo de produtores daqui pra lá. E aí eu ia muito, assim, pra ajudar, né? Tradução, as perguntas, né? Várias coisas assim que eles queriam perguntar e a gente acabava ajudando, né? E tem uma história que resume mais ou menos o que você tá falando, o Jonas. Numa determinada viagem, a gente tava num confinamento nos Estados Unidos. E aí um produtor nosso perguntou assim: cara, você sabe o seu próprio custo de produção? Aí o cara não entendeu a pergunta. O americano não entendeu a pergunta. O brasileiro perguntou. O brasileiro perguntou e o americano não entendeu a pergunta. Já até imagino. Aí ele perguntou de novo. Aí ele falou assim, mas é claro que eu sei. Tipo assim, sabe assim? Nada disso existia se não souber. Aquela pergunta não fazia sentido. Assim, na cabeça do americano, aquela pergunta não fazia sentido. Como que eu não vou saber o meu custo de produção? É o meu negócio, tá ligado? E aí você já vê na lata a diferença, entendeu? Eu acho que nós estamos caminhando para um cenário que cada vez mais o cara vai saber. O que a gente fala aqui no Gestão Rural todo mês é justamente isso, bicho. Se liga, olha o seu custo de produção, né? O mínimo que você tem que ter é o custo de produção. Você tem que saber quantas sacas você custou e por quanto você vai vender. Esse é o básico do básico do básico para qualquer negócio. Não é pro agricultor, não é pro pecuarista, não é pro dono de vendinha, não é pro dono de supermercado. É pra todos, cara. Então, quando o cara
cara não entendeu a pergunta, você já vê o tipo, a mentalidade. Um grito. Entendeu? Claro que eu sei. Não tem como eu não saber. Eu tenho uma DRE do meu negócio, entendeu? Não faz sentido eu não ter as informações do meu próprio negócio. Imagina se eu não sei o custo de produção. Lá nos Estados Unidos, o custo de produção mais caro, a margem, teoricamente, até mais espremida do que a nossa aqui. A nossa pecuária, por exemplo, aqui, ela aguenta desaforo pra caramba, né? E ainda assim tem margem, entendeu? Então nós vamos caminhar cada vez mais, à medida que a gente vai especializando, isso aí é estudo que já mostra isso, né? À medida que a gente vai especializando a nossa produção, enfim, aumentando a produtividade, cada vez mais a gente tem ganhos de margem decrescente. Eu acho que até o Antônio da Luz falou isso. A gente tem ganhos de margem decrescente. Então, à medida que a gente aumenta a produção, o preço não acompanha. E a gente cada vez mais vai ter... A gente vai pressionando o resultado. Só que a cada gente não vez é mais a gente, é todos, o grupo. É todos. É meio isso aí. fora do controle, né? Então, à medida que o tempo passa e as coisas vão ficando mais especializadas, a margem vai ficando menor. E com a margem menor, você toma na cabeça mais fácil, porque um peido que o Lula dá ou um peido que o Bolsonaro dá, muda tudo o negócio. Muda tudo o negócio. E aí, não é governo X, Y, Z, porque a gente gosta de colocar culpa do governo, né? Mas não é governo X, Y, Z. Daqui a pouco já vão me chamar de faz o L aí, né? Depois. Mas se você não tiver o controle do seu negócio, cara, não tem jeito. E aí a gente ainda tem um grau grande de... Eu não gosto de falar amadorismo, porque nenhum produtor é amador. Nenhum deles. Mas talvez profissionalização ou talvez um olhar mais atento para a gestão, sabe? Eu acho que esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Eu até vou dar meu palpite aí, assim, escutando o que tu falou, né, o meu palpite, assim, bom, sociedades totalmente, assim, sociedades diferentes, né, a gente olha os Estados Unidos e olha o quanto que se gera de dinheiro nos Estados Unidos, que se cria de dinheiro, né, vamos dizer assim, então, é tipo tu aqui no Brasil, eu vou abrir uma fábrica de água mineral, não, água é muito fácil, sei lá, um refrigerante qualquer. Tá, mas e aí? Não, cara, vou produzir refrigerante a rodo, cara. Tá, mas ninguém vai inventar isso, né, cara? Não, vou abrir uma fábrica de refrigerante, vou produzir refrigerante a rodo e... Tá, e aí não, vai dar certo. No final eu vou vender, vai dar dinheiro e tal, vai tudo. E não saber quanto custa fazer refrigerante, né? Então é meio assim, o agricultor... É que como a agricultura, como a gente fala sempre que a agricultura tem essa conexão, até isso aí, a conexão com a natureza, a conexão com os ciclos ali da planta, a conexão do cara com a produção. Como ele produzindo, assim, parece que aquele é o único fim do negócio, sabe? Bom, tudo se resume a eu conseguir plantar e conseguir colher. Bonito que fosse, né? Mas, assim, para que isso continue, se perpetue e que isso seja cada vez melhor e que isso gere valor para ti, para tua família, para a sociedade, isso tem que dar dinheiro. Então, eu acho que até, assim, o Brasil tem essa... Assim, o produtor brasileiro tem essa visão, só consegue ter essa visão distorcida exatamente porque ele coloca naquilo um olhar que não é um olhar de mercado, não é um olhar sim, de propósito por si só, cara. Plantar e colher é um propósito da vida, não, cara. Mas a gente tem que viver em cima disso. O mundo precisa, né? Tem que ter dinheiro, tem que ter ali, não adianta só viver. Para continuar plantando, para continuar colhendo, isso tem que dar resultado, tem que conseguir botar dinheiro de novo ali, conseguir viver, tem que gerar valor para ti, para tua sociedade, para teu país. Então eu acho que, assim, totalmente contrário à visão que se tenta passar, inclusive, sobre o produtor e sobre o agronegócio do país, é ao contrário. A gente tem muito problema por conta até de uma fantasia que o produtor leva, porque tu até te falou no meio do caminho, porque vão até daqui a pouquinho dizer que eu sou, né, sou Lula, eu sou não sei o quê. Porque isso também é outra coisa que a gente tem, assim, tem um pensamento, aquela famosa, né, ideia, o pensamento mágico, né? Tem um pensamento mágico de que é o governo que vai resolver, de que é o cara que está comprando de mim que vai resolver pagar mais, é que o mercado não existe, não dá para ter pensamento mágico, não é? A única pessoa que tem controle sobre isso é o cara que está fazendo, é o próprio produtor. Então, cara, realmente tem um negócio diferente da fábrica de refrigerante aí, que vai a favor do produtor rural, principalmente produtores de commodity, é o seguinte: se o cara produzir, vai vender, entendeu? Se ele produzir, vai vender. Tem mercado. O cara do refrigerante pode não vender,
Pode não vender, porque todo mundo quer Coca-Cola e Pepsi, não quer Parecola, não quer Ozaki Cola. Ele quer a Coca-Cola lá e tal. E o produtor rural que produz soja, milho, algodão... Alguém vai comprar, tá certo. Ele vai vender, ele só precisa cuidar do bagulho. Ele não precisa fazer o que o Japão falou. Ele não precisa ser o comercial, né? Não, ele não precisa. Ele só precisa produzir. Ele não precisa descobrir uma fórmula mágica de soja. Tá aí. É essa aí. Ele não precisa descobrir uma soja, um milho do João, o pé de feijão lá que vai no céu e tal. Não, ele só precisa produzir e cuidar da parte que organiza, que é o que tu falou. Lá que o americano... não entendi. Não, tu sabe o custo? Mas como que eu não vou saber o custo, rapaz? Isso aqui é o meu negócio, mas assim, a gente tá falando aí, né, do cara do produtor de soja, vamos dizer assim, né? Tu pega assim, eu tô numa região aqui que o pessoal produz cebola. Cara, esse ano foi um desastre. Com certeza, muitos não pagaram o custo de produção. Mas o que é o problema, né? É um monte de propriedade pequena, pulverizado, as pessoas, né, o mercado varia, não é por conta deles, eles, na realidade, são levados pelo preço, como a gente fala sempre, é o mercado que manda no preço, só que o preço está muito encolhido, a margem é muito encolhida. Então, se o cara não tiver clareza sobre o quanto que ele vai botar ali, não tem como ele viver disso. Ele tem que ter muita, muita clareza. Um mercado maior, um produto de mais, de mais impacto, que é o arroz, também aqui da região. Mesma coisa, o Antônio toda hora está falando isso, né? Assim, tá muito legal, mas assim, se tu não souber quanto está custando para te plantar e tu continuar aumentando produtividade, aumentando produção, daqui a um tempo vai ser inviável o pessoal comer arroz. Por quê? Não, porque não vai ter mais quem plante, porque não vai precisar plantar. Eu vou plantar para quê? Porque os caras vão caindo todos, né? Não tem, então, entender o custo é a base de tudo, né? É o começo de tudo. Mas o que eu quis dizer é que, assim, eu não preciso me preocupar com o mercado, eu só preciso me preocupar como que eu vou tornar aquilo viável, porque o mercado tem. O alimento primário tá aí. Se eu produzir ovo, eu vendo. Se eu produzir leite, eu vendo. Se eu produzir cebola, eu vendo. Aí eu vou ter que ver a escala, como tu tá falando. E vale a pena. Eu vou plantar 1.000 hectares de cebola porque eu não vou vender, sei lá, né? Aí eu vou ter que ver. Mas é um negócio, assim, o setor primário, né? A produzir alimento, o alimento que vem da terra, cara... Dificilmente tem algo que eu vou produzir que eu não vou ter mercado, que eu não vou vender. Nem que seja na feirinha ali da cidade, o cara vende, né? Mas tem que entender, né? Obviamente, a gente fala mais justamente pro produtor aí médio e pequeno, mas que tem que tá no agronegócio e não naquela agricultura de subsistência, né? E por isso que a gente já fala um pouco mais profissional a coisa, mas é isso aí. Esse cara que tá nesse mercado, esse produtor de arroz que o Jonas tá falando, ele tá nesse mercado. Sim. Ele tá no agronegócio, ele não tá naquela agricultura de subsistência. Cara, mas assim, isso aí que tu tá falando agora, e assim, isso é outra coisa que rege um pouco essa mentalidade que a gente tem aqui. É feio ganhar dinheiro. Assim, não, mas daí esse cara vai quebrar. Quando a gente fala de agricultura... mas quando a gente fala de agricultura e a dificuldade de conversar com o público do país, assim, em geral, sobre produtor rural, sobre agronegócio, a gente leva junto esse problema. Assim, é um estigma, como assim, né? Produzir alimentos é uma coisa nobre, é importante. Aí a agricultura familiar. É bonito ver o agricultor que está ali no campo, que tem uma área pequena, que está plantando um tomate lindo, maravilhoso, uma alface ali para mim comer na minha refeição do almoço, ótima, que eu vou conseguir me alimentar bem, ter tudo que eu quero. É muito bonito ver aquele agricultor enquanto ele está ali, naquele mesmo lugar, com aquela condição de vida, onde ele tem uma limitação de como produzir, não consegue produzir mais do que aquilo, tem limitação de área, tem tudo isso é muito bonito, né? É bonito, mas mantendo ele ali, onde ele está, do jeito que ele está, precisando produzir todo dia o alface dele, e se perder o alface dele está fodido, né? Ou se perder o leite que ele está tirando de manhã, ele está ralado, né? É muito bom, legal. Não, mas aí tem um produtor, cara, que conseguiu sair desse ciclo aí e ele já está melhor, ele já tem uma caminhonete, ele já vai na cidade, ele já compra no mesmo lugar que eu compro,
ele já almoça no mesmo restaurante que eu almoço. Aí ele passou a ser ele é um cara feio agora. Ele é malvadão daí, né? É malvadão. Ele é um cara Mas então, a gente tá... Não pode, né? Mas aqui a gente tá conversando com o malvadão. A gente quer que o produtor... Não, eu sei, não, mas é que eu tenho, assim, ultimamente eu tenho me revoltado muito com isso. Está muito... Mas assim, isso essa visão, mas assim, ó, isso tudo tem a ver com essa visão que o Japa trouxe. Por que o produtor americano olha o custo dele e aí ele produz baseado nisso, né? Vale a pena, quanto que tem que sair, vender isso, quanto que não tem. Não tem, o pessoal não tem como pagar, então o governo vai subsidiar. Tá certo, tá bem. E porque ele não tem essa restrição a respeito de ter o sustento. E o nosso papel aqui... E o nosso papel aqui no Gestão Rural é justamente isso. É trazer essa consciência pro cara, que é bonito ganhar dinheiro. É bom ganhar dinheiro. Porque quando tu ganha dinheiro, tu consegue fazer todo mundo que tá na tua volta prosperar. Porque o teu negócio vai crescer, tu vai contratar mais gente, tu vai comprar mais coisa, tu vai fazer o negócio, né? Todos os negócios que estão, todos os stakeholders ali, né? Do teu negócio, todo mundo que se relaciona com o teu negócio vai crescer. E é isso, a gente tá aqui para tornar todo mundo malvadão. Esse é o objetivo do Gestão Rural. Lógico, isso. Se a ideia que a pessoa tem de quem é um produtor rural profissional, que é um cara que gere a fazenda como um negócio, se a visão que as pessoas têm é que o cara é malvadão, o nosso objetivo é tornar o cara malvadão. Então, gente, quase 1h30 aí de... Só a minha história foi 50 minutos, cara. Vai tomar no cu. Mas foi muito rápido. Tem muito detalhe ali que foi pulado, com certeza. Foi um episódio muito bom. A gente tinha um roteiro aqui, a gente fugiu completamente do roteiro. Isso era muito natural que acontecesse, sendo só nós três aqui. Mas foi muito bom. O objetivo nosso mesmo era trocar essa ideia contigo, era coroar esses 5 anos aqui com uma pessoa que lá atrás chegou e falou: Gabriel, por que ele não faz um podcast de gestão, cara? Será que esse cara não tá afim de investir nisso? Né? E cara, faz tempo que eu queria que a gente quer isso, só que eu tava com vergonha até de falar contigo, e aí a gente fez. Então, muito obrigado, japonês, por participar aqui. Fale. E tem um ponto. Nós somos o primeiro podcast de gestão rural do Brasil. Exatamente. Eu falei isso pra você aquele dia. Eu falei assim, ó, se a gente fizer agora, nós vamos ser referência daqui 5 anos. Exatamente. E então, assim, muito obrigado por toda essa trajetória com a gente aí. Não te convidei, então não vou poder dizer aqui que, quando eu te convidei, tu já aceitou, mas, enfim, faz parte da tua vida ter que participar desse negócio aí. Muito obrigado. Valeu, gurizada. Bom demais, cara. Surpresa boa, hein? Surpresa boa, valeu. Da minha parte, né, assim, eu tô aqui fazendo contraponto, né, porque eu sou o cara, assim, vocês são um lado da moeda e eu sou outro, né, e eu não me imaginava participando desse podcast lá no início, assim, e não tinha muita clareza de onde que isso ia chegar, né, e tal, e digo que é sempre um prazer estar aqui por conta da tua iniciativa lá, né, de ter começado e da forma como tu disse, tu mostrou que era difícil, mas não era impossível de fazer, por esse formato que a gente criou, que eu acho que é muito natural, assim, que a gente consegue, né, tocar adiante. O Gabriel falou, olha, a gente foi, né, tu falou, vai ser o primeiro, e também que ponto, né, ser o primeiro, né, é o early adopter lá, né, é o cara que começa, mas, né, e aí tem seus percalços e passa seu trabalho, mas assim, só existem vários hoje, né, porque tu começou, né, então só tenho a te agradecer por tudo que a gente tem nesse período aí de conseguiu fazer, e dar os parabéns, assim, pela tua trajetória e por tu ter essa tranquilidade também, Japa, de falar sobre isso, sobre como é que foi, como é que as coisas aconteceram, como é que se formou, né, isso, como é que eu cheguei aqui, né, pois foi tudo bem pensado, foi tudo, não, mas teve uma lógica, né, de pensar, então parabéns pelo que tu fez até agora e com certeza tu vai fazer muito mais ainda, e muito obrigado por compartilhar com a gente. Imagina, cara, eu que agradeço e fico muito feliz aí, cara, de ter vocês não apenas como clientes, mas como amigos também, né, cara, porque no fim do
dia é isso aí, né? A nossa trinca aqui, a hora que traz os convidados, as coisas funcionam bem, as coisas fluem bem. Nós três melhoramos, né? Ao longo desses 5 anos. Então, assim, cara, é só pra cima. Valeu, cara. Valeu mesmo. E o maior ensinamento, né, cara, que a gente não pode perder, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que como tu falou, o podcast serve pra perpetuar, assim, algumas coisas, né? Algumas histórias e tal. Mas a coisa mais importante mesmo é que se chover... Não precisa molhar a horta, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Essa foi boa. O Jonas tá pegando o jeitão da madeira. Parou pra prestar atenção. Muito bom, muito obrigado, japonês. Desculpa, cara, não ter te falado, mas não ia ser legal se eu te falasse. Se a gente convidasse, cara, a gente ia engessar o roteiro, porque ficou uma treta. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.